Presidente, quero começar por comentar, sou Dr. Juiz, já dar também alguma explicação, só cheguei já no final da exposição que fez, porque estive a acompanhar no plenário a discussão de um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e, portanto, só agora me pude juntar à audição. No entanto, tive a oportunidade de ler o parecer que nos fizeram chegar e gostava de colocar duas ou três questões muito sucintas, não sei se eventualmente foram ou não questões abordadas na sua exposição inicial e, portanto, se der esse caso, também peço desculpa por estar a repetir ou a provocar a repetição da abordagem destas questões. Uma primeira tem que ver com a questão da inversão do contencioso, muito por confronto àquela ideia que eu julgo que resulta como particularmente relevante do parecer que nos enviaram, do confronto com a dispensa do ónus da propositura da ação principal. Porque do parecer que nos enviaram, eu julgo que a solução que propunham era uma solução que seria um tertium genus em relação àquilo que é hoje o nosso regime processual civil, em relação àquilo que é a proposta do Governo. E, portanto, limitando muito aquilo que na proposta de lei do Governo é trazido como inversão do contencioso a uma eventual dispensa da propositura, a dispensa do ónus da propositura da ação principal. Eu gostava que nos pudesse detalhar de alguma forma a perspectiva que tem dessa outra solução, porque se bem percebi aquilo que registaram no parecer que nos enviaram, a perspectiva era da admissibilidade não de uma composição definitiva do litígio por mera intenção das partes, mas com uma intervenção judicial que a isso viesse a conduzir. E, portanto, gostava que, se puder detalhar-nos essa outra perspectiva que deixavam no vosso parecer, eu julgo que podia ser muito útil, sobretudo porque esta tem sido uma questão que tem sido muito discutida. Uma outra questão tem que ver com a forma simplificada do processo que está prevista na proposta de lei, um pouco para compensar o fim do processo, das formas de processo que não é a forma de processo comum, e gostava que nos pudesse, de alguma forma, também detalhar uma posição relativamente a esta forma simplificada do processo. Quais são as vantagens que vêm nesta solução do Governo, vantagens ou desvantagens que encontram nesta solução do Governo, e procurar também perceber outra coisa. Se, no vosso entender, o valor deve ser, de facto, o critério relevante para efeitos da forma de processo a seguir. Coloco esta questão porque já outros colegas seus nos deixaram aqui a ideia de que o valor pode ser um dos critérios a considerar, mas poderá não ser sequer o mais relevante. A complexidade do processo, muitas vezes, é um elemento independente do valor. E, portanto, considerando esta dificuldade com que aqui temos sido confrontados na discussão desta questão, queria deixar também esse pedido para que nos pudesse deixar uma posição mais aprofundada relativamente a esta questão da forma simplificada do processo e aos critérios da sua utilização. Por último, uma questão relacionada com a ação executiva e com duas alterações que no âmbito da ação executiva se fazem. Por um lado, o afastamento dos documentos particulares da potencialidade de constituírem título executivo, procurando, portanto, por essa via, reduzir os títulos executivos e, por outro lado, a consequência que isso poderá ter em termos de recurso acrescido às injunções e, por via do recurso às injunções, acabar, afinal de contas, o documento particular, pela via da injunção, por ter uma força executória quase análoga à sentença, pelo menos em termos de limitação dos fundamentos da oposição ao requerimento de injunção. É nesse sentido que aponta a proposta de lei do Governo e, portanto, gostava que nos pudesse também deixar aqui algumas considerações relativamente a isto. Qual é o juízo de valor que fazem relativamente a esta proposta, em concreto, se isto, na prática, se traduzirá numa garantia acrescida da eficácia da ação executiva, ou se, ao contrário, redundará num redobrado calvário para conseguir ter uma ação executiva bem sucedida. Portanto, eram estas apenas as questões que queria deixar.